Irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias em João 14. Vamos lá, leia aqui o versículo 6. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só até aí, meus irmãos. Meus irmãos, no texto acima, Jesus falava aos seus discípulos em relação às moradas eternas, né? Ao lugar para que todos nós iremos, né? E aí ele disse que ia preparar lugar para a gente. E os discípulos indagavam a ele a respeito desse caminho, né? E aí ele fala no versículo 6, respondendo a eles, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa é uma afirmação bastante radical para os padrões da época, né? Porque na história da humanidade, nenhum homem alegou seu caminho ser a vida, né? E grandes profetas, fundadores de novas religiões, ninguém jamais na história da humanidade ousou fazer tal afirmação. E isso era um escândalo para o povo judeu, né? Um judeu ortodoxo poderia consentir tal afirmação. Mas o cristianismo é a maior religião hoje ainda, né? Então vamos analisar algumas verdades, né, a respeito dessa afirmação. Falando que era o caminho, Jesus afirmava o que é muito difícil, porque ele teria que fazer convergir nele todas as coisas, né? Todos os seres humanos da face da terra. Então vamos meditar nessa verdade hoje, né? Porque, de fato, muita gente pergunta assim pra gente, né? Irmão, existem muitas religiões, muitos caminhos levam a Deus ou à salvação. Porque muita gente quer saber, realmente tem essa dúvida, né? Porque há muito se fala da quantidade de religiões existentes no mundo hoje. Alguém sabe aí quantas religiões existem hoje no mundo? Há uma estimativa, né, que cerca de 10 mil religiões existem hoje em dia. E muitas alegam ser o caminho para a salvação. Mas qual o caminho correto? Como saber, né? Se até mesmo muitas religiões são parecidas em suas ideias e doutrinas, né? E aí tem uma história bastante que eu gosto muito de relatar para ilustrar esse tipo de ideia, né? A respeito do cristianismo. Porque ele seria o caminho, porque Cristo seria o caminho, né? Certo dia, alguns homens estavam conversando e discutindo sobre várias religiões do mundo e qual era o diferencial de cada religião. E aí então entrou no local o escritor C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele foi um dos maiores escritores cristãos, né, da história. E os seus escritos ajudaram bastante em questão apologética, né, para os cristãos hoje em dia. Então eles perguntaram, né, para ele: Lewis, me diz uma coisa, qual o diferencial do cristianismo em relação às demais religiões? E aí Lewis, sem pensar, ele falou assim para eles, né? Essa é fácil, essa é simples, né? O cristianismo, ela é a única religião que oferece a salvação pela graça.
e de graça. Né? E essa é uma afirmação que deixou todos calados no recinto, né? E aí eu gosto muito de meditar sobre isso, né? E aí, de fato, irmãos, somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Logo, não temos mérito algum por ela, né? E retornando essa afirmação, né, de Lewis, que somos salvos pela graça e não pelas obras, né? A gente vê que as demais religiões do mundo, você precisa, para chegar à salvação, você precisa cumprir uma série de regras, né, de deveres. Em muitas religiões são regras bem severas, né, difíceis por demais de cumprir. Mas aqui no cristianismo não, é pela graça. E aí é onde muitos vão te questionar dessa forma. Mas o cristianismo, ele também tem muitas regras que o fiel tem que seguir. Não é verdade? Sim, é verdade. Mas olha como é que funciona a salvação no cristianismo, né? Primeiramente, Deus se chega ao pecador, né? Ou seja, Ele nos amou primeiro. Ele nos atrai para Ele, como estava escrito lá em João 10:32. E aí, em seguida, né, com a conversão do pecador, ele ganha primeiro a justificação de seus pecados, né? Assim como está escrito em Romanos 3, do 24 ao 28, né? E também, logo em seguida, a salvação, em João 6:47, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, João 6:47, para ilustrar aqui para vocês. Em João 6:47, né, após o pecador ter recebido a justificação, que é pelo sangue de Cristo, é por isso que ele diz que eu sou o caminho. E aí, em João 47, ele fala assim: na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não tinha ou não terá, tem no presente. É uma afirmação muito forte, né? Porque o fiel do cristianismo, ele recebe a salvação no começo da caminhada e não no fim da caminhada, como as demais religiões, né? E o engraçado, né? Perceba que aí muita gente vai perguntar assim para você: e como fica a questão das regras? Então, o cristão, ele não precisa cumprir nenhuma regra? E aí, como a gente deve responder a esse questionamento, né? É muito simples. Com a conversão do pecador, além da justificação e da salvação, o pecador, ele também recebe o Espírito Santo, que capacita o homem a viver de acordo com o que se espera de um imitador de Cristo. Ou seja, a divindade ajuda o homem a mudar. Isso a gente chama de santificação. Até nisso, né, Deus nos ajuda, né? Como está descrito em João 14:26. Perceba que em todos os momentos da salvação, Deus age ativamente para completar esse plano, né? E essas características, elas só estão presentes no cristianismo. Ela não existe em nenhuma outra religião, né? Nas outras religiões, o fiel, ele deve se esforçar por si mesmo para alcançar a sua salvação ao final da estrada e ao final de ter completado todas aquelas obras, né? Portanto, concluímos que crer em Cristo é um caminho muito diferente dos demais, portanto, único. E como podemos ver claramente, por meio dessa breve reflexão, e eu espero, meus irmãos, que essa reflexão possa ter sido
útil para fortalecer a nossa fé, para que podemos também defendê-las quando formos questionados, pois em 1 Pedro 3,15, a Escritura nos exorta a sempre estarmos preparados para responder a qualquer pessoa que nos perguntar sobre a esperança da nossa fé.